Louvado seja o nome do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 4, vamos ler aqui a partir do versículo 3. Amém? Diz assim: Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso aconteceu por volta da hora sexta, ou ao meio-dia. Nisso, versículo 7, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e este homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isto, falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. E essa parte que eu mais amo, versículo 26. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo sou o Messias. Meu Deus, igreja. Eu amo muito essa história. Eu amo muito essa
Tudo isso que aconteceu com essa mulher, como isso me edifica, como isso me impacta. E através dessa história, né, também eu me conecto muito com a minha história em particular. E toda vez que eu leio essa história, eu me recordo da minha história, eu me recordo o quanto eu era sedenta pela presença do Senhor e como Ele chegou e me encontrou. E como isso me impacta, como isso me faz lembrar o amor dele por mim. E essa história, a vida dessa mulher, a história dessa mulher, esse encontro que ela teve com o Senhor, isso é muito lindo e me ensina muitas coisas. Sempre que eu leio, sempre o Senhor me ensina algo profundo dele, do seu coração, do amor dele por cada um que ele vai ao encontro, entende? Então, assim, e algo particular também eu tenho com essa história, de uma revelação que o Senhor me deu uma vez tão forte em um sonho, que no sonho eu estava num lugar, eu ia visitar uma mulher, e chegando na casa daquela mulher, eu percebi a presença do mal. E quando eu falava para aquela mulher, ela dizia que não, o mal não estava ali. E eu via e me conformava. E quando eu chegava em outro lugar, como se fosse numa sala, numa casa, eu ouvia o Senhor falar comigo. E ele dizia assim: filha, por que você não falou a verdade? Aí eu ficava impactada sem ter resposta. Você sabia a verdade. Por que você não falou a verdade para ela? E eu me entristecia, ficava ali, pensativa. E aí, mais uma vez, o Senhor falava comigo e dizia o seguinte: olha, foi para isso que eu te escolhi. Para você falar a verdade. Foi para isso que eu te chamei. E no sonho, eu me levantava e eu ficava: Senhor, o que é que eu vou falar para essa mulher? E eu ficava andando para um lado e para o outro na sala e eu dizia: Senhor, o que é que eu vou falar para essa mulher? O que é que eu vou falar para essa mulher? E no sonho eu dizia: a mulher samaritana, ela é uma mulher que tem sede da verdade. E queridos, cada vez que eu me deparo em meditar sobre essa palavra, eu me lembro de como essa mulher era sedenta pela verdade. Muitas vezes nós não sabemos nem onde procurar por essa verdade. Glória a Deus que hoje nós sabemos que Jesus é a verdade, que Jesus é o caminho que nós devemos seguir, que a sua palavra é a verdade. Mas quando nós não tivemos ainda esse encontro com Ele, nós vivíamos procurando nos saciar em qualquer coisa. Então, quando a gente começa aqui a ver essa história, e eu vou contextualizar um pouco, os samaritanos, eles eram inimigos dos judeus. Os judeus os consideravam um povo impuro. Então, eles não se misturavam, eles não se aliavam, porque eles eram inimigos. E aí, Jesus decide, juntamente com os discípulos, ir até outra região e passar por Samaria para poder chegar até lá. Era uma rivalidade tão grande, para vocês imaginarem, que eles, para chegar da Galileia e ir para a Judéia, para outra região, eles arrodeavam, contornando o Rio Jordão, e essa viagem durava 6 dias. E quando eles iam, eles poderiam ir por dentro de Samaria, e essa viagem seria apenas de 3 dias. Mas eles não faziam isso, eles preferiam, era tanta rivalidade, que eles preferiam fazer todo esse contorno para nem sequer pisar naquele lugar, nem sequer ter contato com os samaritanos. Então nós observamos que culturalmente existia essa barreira.
Existia também uma outra barreira, que era em relação à mulher. A mulher dentro daquela cultura, ela não tinha valor. Ela era desprezada. A sua voz não existia em termos de posição. Ela não tinha posicionamento, ela era desprezada. Por isso que quando os discípulos retornam para onde Jesus estava, ali à beira do poço, e se deparam com ele conversando com a mulher, a palavra diz que eles se admiraram. Jesus conversando com uma mulher, culturalmente não era normal, não era bem visto, especialmente entre o judeu e o samaritano. Isso daí já me mostra o coração de Jesus. O quanto ele está disposto, igreja, a romper todas as barreiras, sejam culturais, sejam de gênero, sejam social, de qualquer tipo, para nos encontrar. Então, ele vai ao encontro daquela mulher. Aquela mulher que socialmente ela era excluída. E sabe por que nós percebemos? Porque o costume das mulheres era ir ao poço no começo da manhã ou no final da tarde, porque o sol estava mais ameno. Não era normal uma mulher sair em pleno meio-dia para ir a um poço tirar água, fazer um percurso para pegar água, retornar no horário mais quente do dia. Mas Jesus sabia que ela estaria ali. E Jesus foi ao encontro dela em pleno meio-dia, depois de uma viagem cansativa, onde os discípulos, a prioridade deles era buscar comida. Certamente, chegando a hora do almoço, todo mundo com fome, a prioridade era o quê? Mestre, vamos comprar alimento, vamos na cidade de Samaria para a gente comprar alimento. Mas a fome de Jesus, como ele diz mais na frente, no versículo 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me chamou. A minha fome, o meu desejo, o que eu mais quero e que para mim é uma necessidade, é cumprir a vontade daquele que me chamou. E ele me chamou para alcançar vidas. Então, a gente entende que nada é por acaso. Jesus não decidiu aleatoriamente entrar justamente naquele dia, naquele momento, cruzar uma cidade dos seus inimigos, correndo risco de ser assaltado, de ser agredido, de ser defraudado, de ser morto. Então, ele correu todos esses riscos para estar ali, sentado, aguardando a presença daquela mulher. Por isso que a palavra diz, era necessário. Sabe quando uma coisa é necessária, ela é fundamental, ela é primordial, e era especialmente necessário Jesus encontrar aquela mulher, para através da transformação daquela mulher, ele resgatar uma cidade. E é muito tremendo isso, porque Jesus se importa conosco. Jesus se importa. Então, cada vez que eu olho, que eu vejo o Jesus ao encontro dessa mulher, Jesus veio ao meu encontro. Jesus falou àquela mulher, trouxe a revelação da verdade de quem ele era. Jesus um dia me trouxe a revelação de quem ele era. Assim como ele deseja trazer essa revelação para todos aqueles que ainda aguardam por esse encontro. E aí, eu gosto sempre de falar tudo, porque às vezes eu vou falando algum versículo aqui, outro ali. Então, Jesus vem em toda a sua humanidade. Ele vem cansado. Ele caminhou bastante. Ele se desgastou do sol. Eu imagino que ele está ali também com fome. Mas ele está sentado, aguardando ela. E quando aquela mulher vem, ela certamente percebe pelas vestimentas de Jesus que ele não era samaritano, mas ele era judeu.
E ela não se dirige a ele, mas ele quebra todos os protocolos e ele se dirige a ela. E ele diz assim, porque Jesus é maravilhoso, né? Ele chega e diz, mulher, dá-me um pouco dessa água para eu beber. Isso que tu tem, me dá aí um pouquinho para saciar a minha humanidade, me dá. E aí ela responde, né? Eu creio que um pouco áspera. Eu imagino que pela resposta que ela deu, ela não estava para muita conversa, principalmente percebendo que ele era judeu. E ela diz assim, como você, sendo judeu, vai querer que eu, uma mulher samaritana, lhe dê água? Se vocês nos consideram um povo impuro, por que você quer tomar água de alguém que é impura, em algo impuro? Mas, queridos, a nossa impureza não contamina o Senhor, mas a santidade dele nos transforma. Sabe? O nosso pecado não retira a santidade de quem Jesus é. Pelo contrário, ele é que tem o poder de nos arrancar desse lugar de pecado. Que tem o poder de nos limpar. E aqui começa um diálogo. E Jesus, no versículo 7, pede água para ela. Os discípulos tinham ido. Quando ela responde, você é judeu? Você quer que eu dê água para você? Eu, uma samaritana? Uma mulher ainda mais? E aí, no versículo 10, aí Jesus já começa uma conversa mais profunda. Porque ele começa a sair da água natural, de uma água natural, para uma água espiritual, que só ele poderia dar para ela. Só ele poderia oferecer. E ele diz, olha, no versículo 10, se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, era você quem ia me pedir o que eu tenho para te dar. Às vezes, querido, Deus nos pede tão pouco e nós queremos continuar naquele pouco, ao invés de desfrutar tudo que Ele tem para nos dar. Sabe, coisas maiores, coisas mais profundas. E aí, no versículo 11, a mulher começou a dizer, mas onde é que você vai pegar essa água? Ei, judeu, você está me pedindo água. Você não tem com que tirar essa água porque esse poço é fundo. Mas você está dizendo que tem uma água para me dar? Como é que você vai tirar? Queridos, quantas vezes, pensa comigo, quantas vezes nós queremos limitar o poder do Senhor? Achando que é muito difícil para Ele fazer algo. Aquela mulher estava olhando uma situação, uma circunstância, colocando um impedimento para Jesus. Diz, olha, você não tem com que tirar, você não vai conseguir. Como você está me oferecendo uma coisa que você não pode, que você não tem nem para você? E eu creio que Jesus olhando assim para ela, meu Deus, quando ela souber quem eu sou, ela vai se alegrar. E aí no versículo 11, ela diz, como você pode conseguir essa água viva, se o poço é muito fundo? Você é maior do que aquele que nos deu o poço? Você é maior do que o nosso antepassado? Você é maior do que Jacó? Não sabia ela que aquele com quem ela estava falando era quem tinha dado a vida a Jacó e a todos os seus descendentes. Era aquele que tinha criado não apenas a vida deles, mas todo o universo, todas as coisas. Queridos, às vezes a gente tem uma visão muito limitada do Deus que nós servimos. E nessa conversa é possível nós percebermos que muitas vezes nós estamos na condição da mulher samaritana, em colocar limites no Senhor, em impedir que Ele se revele na sua plenitude e faça coisas maiores. Então, quando aqui no versículo 13, Jesus começa dizendo, olha, você vem aqui no poço, né?
Ali no meio da conversa, ele está dizendo, você vem aqui no poço, beber dessa água. Mas, depois você vai ter sede de novo. Você vai ter que voltar no poço outra vez. Mas a água que eu lhe der, dentro de você vai se tornar uma fonte. Aquela mulher, muitas vezes como nós, né, pastora, nós queremos apenas a bênção. E ela chega e diz assim, Senhor, no versículo 15, Senhor, dá-me de beber dessa água para que eu não tenha mais sede e para que eu não precise mais voltar para tirar dessa água. Às vezes a gente vem para a presença do Senhor, Senhor, me dá a tua cura, me dá a tua libertação, eu resolvo o meu problema e está tudo bem. Mas o desejo do Senhor não é apenas nos abençoar, igreja. É colocar dentro de nós uma fonte de bênçãos, de vida eterna, onde os frutos não serão apenas aqui nesse natural, mas serão colhidos também na eternidade. Sabe, nós precisamos renovar a nossa mente. E aqui ele começa a dizer, ela diz primeiro, né? Então, olha, me dá dessa água, já que é uma fonte de água viva, já que vai jorrar coisa boa, vai saciar minha sede, não vou precisar mais vir aqui. Quem é que não ia querer ter essa fonte? Dentro do contexto dela, que saía todo dia, meio-dia, para buscar água, vir suportando aquele peso, depois a água se acabar, ter que ir lá novamente buscar. Era uma proposta irresistível. Ter a sua própria fonte. Mas aí Jesus diz a ela, você quer essa água? Você quer essa fonte? Então vai lá, chama o teu marido e volta aqui. Já começou a colocar ela num estreito. Já começou a confrontar. Ela diz, não tenho não, marido. Aí ele disse, realmente, agora você falou uma verdade? Você não tem marido, porque você já teve 5. E o que você tá não é seu. Em outras palavras, ele está dizendo, você está em pecado. Você viveu em pecado. Você teve uma vida de frustrações. E a sua condição hoje é o pecado. Aí, queridos, eu quero te dizer, sempre que Jesus vier ao nosso encontro, sempre que Jesus quiser fazer algo profundo dentro de nós, Ele vai confrontar o nosso pecado. Porque se não houver o confronto com a verdade, não há uma transformação. Não há transformação de vida se não houver primeiro o confronto. Jesus não humilhou aquela mulher, Jesus não ofendeu aquela mulher, mas ele gentilmente confrontou a sua condição. E ela imediatamente, por nunca ter visto aquele homem, mas ele, de uma forma sobrenatural, ter o conhecimento de toda a sua vida, de tudo que tinha acontecido na sua vida sentimental, especificamente aqui, ela reconhece, eita, o Senhor é um profeta. Ou seja, o Senhor é um servo de Deus. O Senhor é alguém que, está se movendo através de um nível que não é natural, mas é sobrenatural. E aí, queridos, eu acho interessante, porque ela não parou a conversa ali. Ela poderia ter dito, oxe, esse homem, vai que ele começa a falar aqui mais coisas, e eu não quero entrar em detalhes, vai que ele me ofende, vai que ele me confronta, e encerrar a conversa, mas não. Quando ela percebe que ele é um profeta, que ele tem conhecimento da vida dela, ela começa a perguntar a ele. E aí onde eu vejo a sede dessa mulher pela verdade. Ela começa a dizer assim, no versículo 19, ele diz, reconheceu a mulher, Senhor, eu percebo que tu és um profeta.
Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizei que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela começa a aproveitar que ele está diante de um profeta e ela começa a querer saber a verdade. Será que eu estou adorando do jeito certo? Quem está com a verdade, os samaritanos ou os judeus? Como eu posso adorar de uma forma verdadeira esse Deus que você serve? E é nessa sede que ela começa um outro nível de conversa. Sobre coisas espirituais, sobre coisas mais profundas. E Jesus começa a responder a ela. Ele diz, mulher, creia em mim. Está tão pertinho a hora de que nem vão adorar mais no monte, nem vai ser mais necessário adorar nesse monte aqui em Samaria, nem vai ser necessário adorar em Jerusalém, porque o tipo de adoração que o Pai está procurando e está desejando é a que vem do interior, é a que vem do Espírito e vem da verdade. Não é qualquer adoração, não é uma religiosidade, não é porque princípios ou rituais foram estabelecidos, é algo interior. A adoração é uma expressão de amor, de zelo, de fé por alguém que a gente entendeu de verdade que é digno de ser adorado. Então, a adoração não é algo externo, é algo interior. Então, a verdadeira adoração que nós podemos dar ao Senhor não vai depender da igreja onde você está. Não vai depender de quem está aqui ministrando a palavra. Não vai depender de circunstâncias. Porque a adoração verdadeira que Deus está esperando tem que brotar de dentro de você. Dessa fonte que o Espírito Santo gerou dentro de você. Em espírito e em verdade. Então, eu vejo aqui duas coisas. Primeiro, quando nós estávamos mortos pelo pecado, nosso espírito estava morto pelo pecado. Até que Jesus veio e deu vida. Vivificou. Fez nascer de novo. E aí acontece, quando nós nos deparamos com a palavra, nós cremos na palavra, essa fé é gerada e acontece um novo nascimento no nosso espírito. O espírito que estava morto, ele agora está vivo. Pelo encontro com a palavra, pelo encontro com a verdade, o encontro com Jesus, ele agora está vivo. Ele agora pode adorar, porque antes ele estava morto. Estava insensível para as coisas de Deus, porque estava morto no pecado. E o pecado nos afasta. Nós perdemos a sensibilidade quando nós estamos no pecado. Então, quando o Espírito Santo vem, nos dá um entendimento da palavra, da verdade, nosso coração é vivificado, acontece um novo nascimento, aí nosso espírito está vivo, está pronto para obedecer, está pronto para avançar, para adorar, para ter comunhão com Deus. E para viver a vida que Deus tem para nós, a nova vida. Por isso que quando Jesus está dizendo para Nicodemos procura Jesus de novo, de noite, reconhece, olha, se o Senhor não fosse contigo, você não tinha condições de fazer tudo isso que você faz. Jesus disse, é verdade. Agora, como pode um homem nascer de novo? Nicodemos pergunta, como é que um homem pode nascer de novo? Ele vai entrar de novo na barriga da mãe? Jesus, não. Quem nasceu da carne é carne. Você já nasceu da carne, você já nasceu, você já cresceu, né? Mas você agora precisa nascer do Espírito. Você precisa receber essa verdade, crer em Jesus, deixar o Espírito Santo habitar dentro de você, e aí sim o seu espírito vai estar vivo. E ele estando vivo, ele vai obedecer, ele vai estar sensível à voz do Senhor, ele vai estar sensível a tudo aquilo que vem da parte de Deus de forma espiritual. Amém, igreja?
Então antes nós até tínhamos sede pelas coisas de Deus, mas nós não compreendíamos, nós não conseguíamos obedecer, porque a nossa natureza, a que estava prevalecendo, era a natureza carnal. Mas a partir desse encontro, algo acontece no nosso espírito. Um novo nascimento, o nosso espírito nasce de novo e ele nasce agora para ter comunhão com Deus, para viver a vida que Deus escolheu para nós, o propósito de vida que Deus escolheu para nós. Aguarda por esse novo nascimento. E nós que servimos o Senhor hoje, nós temos condição de cumprir o propósito de Deus, porque o Espírito Santo está nos guiando, está habitando em nós e está nos guiando. Amém? Tá claro? Essa forma da gente compreender o que aconteceu com essa mulher aqui foi isso. Ela estava na sua condição de pecado, ela não estava ainda transformada, mas quando ela tem um encontro com Jesus, Jesus começa a falar a verdade para ela. E ela começa a crer. E dentro dela algo está acontecendo. Essa fonte está sendo gerada. O Espírito Santo está convencendo, está dando entendimento para que ela creia. E quando ela creu, algo aconteceu dentro dela. Algo aconteceu, algo profundo que ninguém viu, naturalmente acontecendo, mas que todos viram o fruto e o impacto daquela transformação. Muitas vezes ninguém está vendo como Deus está gerando a vontade dele dentro de nós, mas pelas nossas atitudes, pela nossa obediência, pelos frutos, essa glória se manifesta. O trabalhar e o poder de Deus é manifestado. Então, na vida dessa mulher, foi isso que aconteceu. Jesus está dizendo, olha, está chegando uma hora que você não vai se preocupar onde você vai adorar, porque a adoração vai vir de dentro de você, em espírito, em verdade. E é essa adoração que o Pai deseja que aconteça. São dessas pessoas que nasceram de novo, que tiveram um encontro comigo, com a verdade, com a palavra, que foram transformadas. São dessas pessoas que eu desejo receber adoração. Porque vai ser uma adoração profunda, uma adoração do Espírito, uma adoração que vai ser verdadeira. E quando nós, queridos, começamos a olhar, muitas vezes, em muitas situações, Jesus fala para aquele povo fariseu, ele diz o seguinte, já Isaías profetizou, e Jesus fala em Mateus 15, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então aquele povo era religioso, aquele povo cumpria rituais, aquele povo era zeloso pela lei, mas não tinha uma adoração verdadeira que viesse de dentro e que glorificasse a Deus. Mas Jesus está dizendo para aquela mulher, olha, está chegando um tempo que essa adoração ela vai fluir. Está chegando um tempo, e de fato já chegou, porque o Espírito Santo já foi derramado, Jesus já foi glorificado, já enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo já habita em nós. Então Jesus estava dizendo para aquele povo, olha, é desse povo que eu vou receber, e que o Pai deseja receber uma verdadeira adoração. Mas, quando a gente olha para a vida daquela mulher, ela creu, amém? Ela creu. Ela começa perguntando assim, no versículo 25, ela começa dizendo assim, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Ela tinha conhecimento dessa promessa. Ela tinha conhecimento dessa promessa. Quando você vai olhar um pouquinho para a vida dos samaritanos, eles eram um povo que foi cativo para outro lugar. Eles faziam parte do povo de Deus. Só que eles foram cativos para outro lugar. E era uma estratégia daquele tempo, para enfraquecer a cultura, misturar os povos.
Então, a rivalidade entre eles era porque eles não eram totalmente puros, povo de Deus. Eles tinham se misturado com outros povos. Então, os judeus rejeitavam eles. Achavam que eles eram impuros por conta disso. E eles começavam a adorar nesse monte. E a lei dizia que tinha que ser em Jerusalém a verdadeira adoração. Mas aquela mulher, ela pergunta, ela tem sede por conhecimento. Sabe? Ela diz, olha, vocês adoram, a gente adora aqui, vocês adoram lá, quem é que está certo? Quem é que está certo no final das contas? Aí eu quero dizer algo, pegando daqui dessa passagem. Nós só vamos conseguir expressar verdadeiramente a nossa adoração quando nós também tivermos o conhecimento de a quem nós estamos adorando, de quem nós estamos adorando. Não há uma adoração verdadeira a algo que você desconhece. Então, para que essa adoração dentro de nós, ela flua de uma forma intensa e verdadeira, nós precisamos conhecer quem é esse Deus. Conhecer a quem nós estamos dispostos a adorar. Aquela mulher, ela não conhecia. Então, havia uma falta de conhecimento para que ela fluísse numa verdadeira adoração. Mas a sede dela era grande, que quando ela está diante de um profeta, é a primeira coisa que ela vai perguntar. Olha, como é que se adora, em outras palavras, estou falando as minhas palavras, como é que se adora do jeito certo? Como é que eu consigo servir a esse Deus que você serve? Ela desejava conhecer, gente. Nós temos que ser uma igreja, um povo que entende, que conhece o Deus que serve. E que deseja crescer em conhecimento. A palavra diz, vamos conhecer e prosseguir em conhecer. Porque muitas vezes, quando a gente chega na presença do Senhor, a palavra diz que nós somos como bebês espirituais. Nós não temos conhecimento de nada. Quando você nasceu, você não sabia andar, você não sabia falar, você era um bebê. Hoje você anda, você corre, você dança, você brinca, você pensa, você faz escolhas. Você tem que crescer no conhecimento. Você precisa também crescer no conhecimento do Deus que você serve. Sabe por quê? Porque a gente começa, através da vida dessa mulher, olhar e observar que ela desejava adorar do jeito certo, mas lhe faltava entendimento, lhe faltava conhecimento, lhe faltava revelação. Porque conhecimento e revelação são coisas diferentes, igreja. Então, Jesus disse, olha, vocês, falando para os discípulos, vocês, quando o Espírito Santo vier, ele vai fazer vocês se lembrarem de tudo aquilo que eu ensinei. Isso aí é o conhecimento. Eles já conheciam a palavra, o que Jesus tinha ensinado. Quem ia lembrar e trazer a revelação no momento certo e oportuno era o Espírito Santo. Mas como é, se você não conhece o que Jesus falou, como é que o Espírito Santo vai te trazer a revelação? Queira conhecer. O primeiro passo é conhecer. Sabe, para você adorar de uma forma tão verdadeira e fluir na adoração que Deus quer. Não aquela adoração que os fariseus entregavam, apenas de lábios. Quando Jesus olha para ele e diz, hipócritas, vocês estão falando uma coisa que vocês não sentem no coração. Vocês estão declarando algo que não é a verdade do coração. Então, Jesus diz que o Pai espera esse outro nível de adoração. E Ele espera de nós, amém? Da sua igreja, por quem Ele morreu, quem Ele já resgatou, e daqueles ainda com quem, através de nós, levando a palavra, Ele vai ter esse encontro. Amém? Em nome de Jesus. Quando a gente avança mais um pouquinho, Ele diz assim, que ela fala, né, olha, tem uma promessa que eu já ouvi na palavra. Os samaritanos, eles acreditavam apenas na lei, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que chama Pentateuco. Então, eles só criam nessa parte. Os salmos, profetas, eles não acreditavam, certo? Então,
Mas ela sabia, ela tinha conhecimento que havia a promessa de que viria um Messias. E ela, no fundo, ela aguardava por essa promessa. Tanto que, diante do Senhor, ela fala, olha, quando ele vier, ele vai esclarecer tudo, ele vai tirar todas as nossas dúvidas, vai trazer resposta, vai trazer, né? Todos os meus questionamentos vão ser resolvidos. Quando ele vier, ele vai explicar tudo. E aí, Jesus diz, eu sou o Messias. Eu vim ao teu encontro para te falar a verdade, para te trazer conhecimento, para te levar a um nível mais profundo de adoração. Meu Deus, é muito lindo isso. E a gente começa a compreender o quanto isso, igreja, o quanto a adoração, o quanto o conhecimento e quanto uma revelação é capaz de impactar uma vida. Aquela mulher, ela não foi para casa pensar se era verdade, orar, questionar. Ela entendeu, ela recebeu uma revelação. Meu Deus, ele é o Messias. Ele é o descendente. Ele é aquele que gerações e gerações aguardavam por ele. Ele está aqui diante de mim. Ele está falando comigo. Meu Deus, que privilégio essa mulher teve. E aí, ela simplesmente pega o cântaro dela, certamente cheia de alegria, de emoção, meu Deus, e deixa o cântaro dela, aquilo que representava o seu sacrifício, aquilo que representava o seu peso de todos os dias, a sua vergonha, sabe, de ter que ir ali naquele dia, naquela hora, certamente para se esquivar dos comentários, dos xingamentos, das outras mulheres que não queriam a sua companhia pela vida que ela tinha, pelo seu passado. Mas ela renuncia aquilo. Ela deixa aquilo de lado. É como se aquilo não fizesse mais sentido, não fosse mais importante, não representasse mais nada, porque agora ela tinha o seu tesouro. Agora a sua vida tinha sentido, igreja. Propósito. E aquela mulher sai, ela renuncia àquilo que a sua alma pecadora vivenciava. E ela sai para compartilhar, para dizer, olha, chegar diante daqueles que xingavam ela, diante daqueles que certamente falavam mal dela, ela não se importou. E ela chegou ali diante daquele povo, olha, eu encontrei um homem. Ele falou tudo ao meu respeito, ele sabia da minha vida, ele veio ao meu encontro. Olha, será que ele não é o Cristo que a gente esperava? Será que ele não é o Cristo? E certamente o testemunho daquela mulher foi tão contagiante e tão impactante para toda aquela vizinhança, que aqueles homens aceitam acompanhá-la até Jesus. Eles creem através do testemunho dela. E eles, quando se deparam com o Senhor, que também recebem a revelação de quem Jesus é, eles dizem para ele, Senhor, fica conosco, nos ensina mais, nos fala mais, nos ajuda mais. E Jesus fica ali naquele lugar por mais 2 dias, saciando aquele povo com a verdade, ensinando, sabe, revelando os planos e os propósitos do Pai. Queridos, eu entendo que quando nós temos sede de adorar, sede do conhecimento, sede de estar na presença e de ter a revelação de quem Jesus é, nós vamos conseguir renunciar o que a nossa alma ferida está passando para um propósito maior, um propósito que foi o próprio Senhor quem escolheu para ela e também já escolheu para nós. Então, quando aquela mulher, ela compreende tudo isso, a sua vida se enche de propósito. A sua vida se enche de propósito. E nós, como igreja do Senhor, temos que ter propósito de vida. Nós temos que buscar compreender o que Deus espera de nós. Então, quando aquela mulher se enche da revelação, ela sai para cumprir o seu propósito.
e o que nós temos feito com a revelação de Cristo nas nossas vidas. E eu me emociono muito quando eu penso nisso, porque já desde aquele sonho, anos atrás, quando o Senhor falou para mim, eu te chamei para falar a verdade. O Senhor me deu propósito. O Senhor me deu direção. O Senhor me deu um sentido. Me revelou qual era o propósito da minha vida. Então, tudo o que eu vier fazer tem que ser para cumprir esse propósito. Então, quando nós compreendemos, igreja, tudo isso que essa mulher viveu, todo o amor de Jesus por ela e todo o amor com que ela retribuiu, sabe, indo cumprir o seu propósito, o seu chamado missionário, de falar às nações, falar às pessoas a respeito daquilo que Deus fez primeiramente nela, trazendo o seu testemunho, sua transformação. Isso gerou um impacto. Quando os discípulos chegaram, que viram Jesus lá, conversando com a mulher deixa o cântaro, vai embora, chamar as pessoas, falar do que tinha acontecido. Aí ele fala para os discípulos, olhem, os campos já estão prontos. Vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita? Abre os seus olhos e vejam, as pessoas já estão prontas, já estão sedentas, aguardando você ser curado, aguardando você ser liberto das suas feridas, para você poder ir e frutificar. Porque aí eu entro em uma outra parte, queridos, que através dessa palavra eu quero falar. Muitas vezes o que nos impede de frutificar são feridas na nossa alma. São feridas que carregamos, que reverberam até hoje, impedindo os propósitos de Deus na nossa vida. Vamos olhar para essa mulher. Você acha que essa mulher se sentia frustrada em ter tido 5 maridos, ter que ficar com outro marido que nem era dela, se submeter a essa condição para poder se sentir amada? Quantas vezes a nossa alma está frustrada com a vida sem propósito que nós estamos vivendo? Hoje eu estava ouvindo um psiquiatra ele falar sobre essas feridas da alma. E ele falava, remédio nenhum cura ferida na alma. E eu achei aquilo tão impactante, porque Jesus é o único que cura a ferida na alma. É o único que cura, sabe, que liberta o ser humano da ferida que ele carrega, muitas vezes por uma vida inteira. E ele dizia, entre muitas citações que poderiam falar a respeito da felicidade, ele dizia, a felicidade, ela é uma consequência de uma vida com propósito. Quando nós estamos posicionados no propósito que Deus nos chamou para fazer, por mais que venha uma adversidade, nós interiormente estamos fortalecidos, estamos felizes, porque estamos cumprindo e correspondendo com o chamado de Deus. Mas quando nós sentimos que a nossa vida está sendo desperdiçada, bloqueada por algo, por coisas, por feridas, que dia após dia trazem consequências para nós, isso sim nos impede de viver o propósito de Deus. E, gente, é tão lindo como Deus faz. Essa semana eu tive uma experiência assim e eu orei por isso, sem nem saber que a direção do Senhor era falar também, através dessa palavra, sobre feridas na alma. Todos nós aqui temos uma história de vida, um passado antes do Senhor. E todos nós, em alguma medida ou em alguma área, fomos feridos. Amém?
Eu posso ter sido ferida numa coisa e cada um de vocês em outra, é totalmente diferente. Mas nós carregamos marcas, cicatrizes, e nós carregamos muitas vezes feridas que não foram saradas. Então, essa semana aconteceu uma situação que aquilo me tirou o sono. Uma coisa tão simples, uma coisa que, tipo, como é que eu posso explicar? Ninguém fez nada comigo. Ninguém fez nada. Mas eu me senti de uma forma e eu comecei a levar aquilo para o Senhor e dizer, Senhor, por que eu estou sentindo isso? A raiz disso está em coisas passadas. Porque nada justifica, nenhuma situação específica aconteceu, mas algo foi como um gatilho dentro de mim. E o porquê disso? Queridos, eu comecei a refletir, e eu comecei a apresentar aquilo diante do Senhor, e eu comecei a chorar, e eu comecei a escrever aquilo, tentando me entender. O porquê que uma situação aparentemente banal, como aquilo tinha afetado a minha alma de uma forma tão profunda, me gerando um sentimento, igreja, que poderia me levar até a questionar o meu valor. E aí eu comecei a refletir, a orar e a pensar, dizer, Senhor, eu sei que isso não tem a ver com essa circunstância de agora, mas tem a ver com o meu passado. Tem a ver com como eu me senti há anos e anos atrás. Como eu fui ferida e como eu me senti rejeitada. E aí foi tão tremendo, porque ali eu chorei, mas eu comecei a clamar ao Senhor, aquele que cura, amém? Aquele que cura a alma, aquele que liberta a alma, aquele que vai no íntimo e profundo, aquele que lança o nosso pecado no mar do esquecimento, e que mesmo quando o pecado ele quer vir à tona, o Senhor é capaz de aplacar aquela dor com a sua cura, com o seu bálsamo. Então, isso é muito profundo e muito tremendo, porque eu comecei a olhar, Senhor, eu comecei a olhar lá para trás. Senhor, quantas vezes eu me senti rejeitada? E como eu reagi diante daquilo? E como aquilo afetou meus relacionamentos depois, ao longo da minha vida? E eu comecei a dizer ao Senhor, Senhor, eu me senti assim. Senhor, em muitos momentos eu criei uma defesa. Em muitos momentos eu não me expus, eu me reprimi. Senhor, em muitos momentos aquela dor me fez sentir e reagir assim, assim, assim. E muitas vezes por conta disso que eu já havia sentido, muitas e muitas vezes, o que era que acontecia? Eu antes de ser ferida, eu feria. Não era intencional, mas era porque eu já estava ferida. E eu comecei a orar ali e a suplicar, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não quero ser refém de algo que o Senhor pode me libertar. Eu não quero ser refém na minha vida hoje, que qualquer coisa seja um gatilho para me entristecer, me abater e me impedir de viver os teus propósitos. Então, se eu preciso de cura, me cura. Eu não quero ser refém dessas feridas que já ficaram no meu passado. Eu não quero reagir de acordo com o momento que eu fui ferido. Eu quero ser livre. Eu quero ser curada. Eu quero ser transformada. Porque, queridos, muitas das coisas que nós vivemos hoje ainda é consequência de coisas do passado. De quando você e eu nos sentimos rejeitados, nos sentimos desvalorizados, nos sentimos injustiçados, abandonados, incompreendidos. Tudo isso, queridos, são marcas, são feridas, sabe? Que precisam ser, muitas vezes, apertadas
sabe? Para que toda aquela secreção, que foi o que eu fiz, eu comecei a dizer, Senhor, por que eu me sinto assim? Por que essa ferida ainda está aqui? E eu quero apertar. E eu quero que ela saia. Eu quero que todo esse mal, ele saia. Eu quero perdoar. Eu quero reagir diferente. Eu quero ter o fruto do Espírito. Eu quero ser curada. Eu quero olhar para trás, mesmo que haja uma cicatriz, mas que essa cicatriz não doa mais. E isso, queridos, só Jesus pode fazer. E hoje esse psiquiatra falando no seu podcast, ele falava assim, eu atendi uma pessoa, ele falando sobre coisas da alma. E ele diz, eu atendi uma pessoa que chegou no meu consultório com um abscesso no dedo, porque havia um espinho havia sido entrado, aquilo infeccionou, inflamou. E quando a pessoa veio, disse que já tinha passado por outro médico, eles não tinham visto nenhum resquício do espinho, então a gente tratou, inclusive ele disse, eu passei o medicamento com a bezetacil, mas tempos depois ela volta com aquela mesma ferida. E aí a mulher pega e explica para ele, depois de um tempo que volta, diz, doutor, havia um espinho que o médico não tinha identificado. Então, por mais que se tratasse, se o espinho não fosse arrancado, não haveria cura. E eu creio que nessa noite, igreja, é dia do Senhor retirar os espinhos da nossa alma. Sabe, para que a gente consiga ser curado e frutificar. Então, eu vivi essa situação essa semana. E eu precisei levar diante do Senhor essa ferida. E eu creio que a partir dali haverá uma diferença. Sabe, que coisas que antes me atingiam não vão mais me atingir. Porque eu estou curada, em nome de Jesus. E mais do que isso, todas as coisas que foram acontecendo ao longo da semana só testificavam a necessidade de nós como igreja sermos sarados. Nós estávamos na intercessão e quando eu comecei a orar, eu senti na minha mente, igreja, como uma opressão, assim, aquilo tivesse com as garras na minha cabeça, na minha mente. E eu entendi que aquilo era um discernimento do Senhor, para que nós orássemos por pessoas que estavam sendo oprimidas na sua mente. Sabe? Porque o que a gente sente aqui, também afeta aqui. Porque quando eu senti aquilo, que para mim foi algo que mexeu dentro de mim, o meu pensamento é tipo, não estou sendo valorizado, não tenho importância, isso e aquilo. Então, a consequência de como eu me sentia era pensar em coisas que não estavam alinhadas com a vontade do Senhor. Quando você está triste, muitas vezes a opressão ela vai vir na sua mente, achando que você não tem valor, achando que o que você é hoje não importa mais para o Senhor, que porque você caiu, se você errou, se você está se sentindo dessa forma, tudo acabou. Não, igreja. A cura e a libertação. E nós tivemos uma experiência muito forte na intercessão, clamando por isso. E também uma experiência de alma, sabe? De desespero de alma. O Senhor trazendo para fora o desespero da alma. Porque às vezes nós olhamos uns para os outros e achamos que está tudo bem, está tudo normal, fulano está bem, a pastora está bem, mas ela que sabe, eu é que sei, você que sabe o quanto você está sendo oprimida na sua alma. Mas eu quero te dizer nessa noite, há um Deus que cura. Há um Deus que liberta, há um Deus que vai lá na tua ferida e arranca o espinho que toda vez inflama. Esse é o Deus que nós servimos. E a partir desse momento que nós formos curados, vai fluir de nós uma adoração profunda, de gratidão, compreendendo quem Ele é e que reconhecendo que só Ele poderia fazer essa obra em nós. Então isso é muito profundo que Deus quer fazer.
Sabe? É muito profundo que Deus está chamando a sua igreja para um nível mais profundo de adoração. Mas se você não deixar o seu cântaro, se você não deixar a beira do seu poço vazio, de águas águas paradas da sua alma, se você não sair dessa condição para receber águas vivas, a sua vida não vai mudar. Você não vai conseguir frutificar para o reino de Deus na totalidade. Então, nessa noite, eu creio que assim como o Senhor me curou, assim como o Senhor se moveu de forma extraordinária ali no momento de intercessão, sabe, levando a um derramamento, um desespero de alma, para que aquilo saísse e viesse a glória de Deus ocupar o lugar. Eu creio que aquilo que Deus fez naquele momento é o que Ele quer fazer em toda a igreja. Mas eu digo, a escolha é pessoal. A escolha de deixar o cântaro não foi de Jesus, foi daquela mulher. A escolha de sair para frutificar, apesar de ter tido aquela vida, foi da mulher. Apesar do teu passado, apesar das suas feridas, a partir do momento que a sua decisão for ser curada, for ser transformada pela glória de Deus e pela revelação de quem Ele é, a sua história vai mudar. As vidas ao seu redor serão transformadas. E essa sede só vai aumentar. Amém? Por mais da glória e do conhecimento de Deus. Porque aqueles homens que foram alcançados pela glória que alcançou aquela mulher, eles chegaram depois para ela, depois de ficar 2 dias com Jesus, eles disseram assim: olha, mulher, agora nós cremos não pelo seu testemunho, nós cremos agora porque nós o conhecemos. Agora nós sabemos que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, igreja, nessa noite é noite da gente ter esse encontro. É noite da gente espremer a nossa ferida, o nosso pecado e reconhecer: Senhor, isso aqui ainda me aflige. Isso daqui ainda dói. Isso daqui ainda impacta a minha alma de tal forma que eu fico prostrada diante do problema, diante da minha condição. Mas nessa noite eu vou deixar aqui o meu cântaro e eu vou ser livre para cumprir o teu propósito. Em nome de Jesus, amém? Eu vou pedir que o Ministério de Louvor louve essa música, amém, pastora? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.